Bora mergulhar fundo no código da vida? Hoje vamos desvendar o segredo por trás de tudo que é vivo, o DNA e o RNA. Pense neles como um manual de instruções fundamental que define cada ser. Vamos começar a folhear esse manual. E para começar, nada melhor do que essa frase que resume tudo: genética é linda. E não é só um jeito de falar. É que a arquitetura da vida, quando a gente olha de perto, é de uma elegância, de uma complexidade que é, uau, de cair o queixo. É essa beleza que a gente vai explorar hoje. Tá, mas o que são, na essência, o DNA e o RNA? Eles fazem parte de uma grande família de moléculas chamada ácidos nucleicos, e a missão deles é gigantesca. Primeiro, carregar todo o projeto genético e, tão importante quanto, usar esse projeto para construir as proteínas, que são as verdadeiras operárias do nosso corpo. Para a gente entender uma estrutura tão imensa e complexa, o segredo é começar pelo pequeno. Vamos desmontar tudo e olhar para o tijolinho básico, a peça fundamental com que tudo isso é construído. E esse tijolinho tem nome, é o nucleotídeo. Pensa nele como se fosse uma letra de um alfabeto gigantesco. Sozinho ele não diz muita coisa, mas quando a gente começa a juntar milhares deles numa sequência específica, aí eles formam as palavras, as frases e o livro inteiro da vida. Cada um desses tijolinhos é feito de 3 partes. A primeira é um grupo fosfato. Ele funciona quase como cimento, argamassa, que vai ajudar a conectar um nucleotídeo no próximo. Em seguida, vem o açúcar, que a gente chama de pentose. Esse açúcar forma o esqueleto, a espinha dorsal da molécula, onde as outras partes se agarram. E olha que interessante, o tipo exato desse açúcar já é uma das grandes diferenças entre o DNA e o RNA. Já já a gente chega lá. E agora, a parte mais crucial de todas, a base nitrogenada. Essa sim é a letra do código genético. É a sequência dessas bases, uma atrás da outra, que carrega absolutamente toda a informação. Agora, a mágica acontece na união desses blocos. Existe uma ligação química especial, com um nome um pouquinho técnico, a ligação fosfodiéster, que age como uma supercola. Ela conecta o fosfato de um nucleotídeo no açúcar do próximo e assim por diante, formando aquela corrente imensa que é a molécula de DNA ou RNA. Muito bem, vamos agora para a grande estrela do show, o DNA. Se os ácidos nucleicos são o projeto da vida, o DNA é a planta baixa mestra. É o documento original, super seguro, guardado a 7 chaves dentro do cofre da célula. E a característica que define o DNA, o que faz ele ser tão estável e perfeito para guardar a informação por muito tempo, é esse número aqui, 2. O DNA não é uma fita sozinha, solta por aí. Ele existe sempre em par. São 2 fitas, uma enrolada na outra. E o mais fascinante é como essas 2 fitas ficam presas uma na outra. Não é de qualquer jeito, não. Existem regras bem rígidas. A base adenina de uma fita sempre se liga com a timina da outra fita. E a citosina sempre se liga com a guanina. Essa regra de encaixe perfeito que garante que a informação seja copiada e reparada sem erros. E essa estrutura, que parece uma escada onde os degraus são os pares de bases, não fica esticada. Ela se torce e se torce de novo, formando aquela imagem clássica que todo mundo conhece, a dupla hélice. Essa forma não é só bonita, ela é super compacta e protege o código genético que está ali dentro. Ok, então se o DNA é a planta mestra que fica no cofre, como é que o trabalho é feito lá no canteiro de obras? Para isso, é preciso uma cópia de trabalho. Algo que possa levar as instruções para onde a ação acontece. E esse é o papel do RNA. E a primeira grande diferença do RNA já está aqui nesse número, 1. Ao contrário daquela estrutura super robusta de 2 fitas do DNA, o RNA geralmente é uma fita só, uma fita única. Isso torna mais flexível, mais versátil, mas, por outro lado, um pouco menos estável. Resumindo as principais características do RNA, então. O açúcar dele é a ribose, não a desoxirribose do DNA. Ele é uma fita única e, um detalhe crucial, no alfabeto de bases do RNA, a letra timina, o T, não existe. Ela é substituída por uma outra letra, a uracila, ou U. E olha, essa tabela aqui deixa tudo cristalino. Número de fitas, 2 para o DNA, 1 para o RNA. Tipo de açúcar, desoxirribose no DNA, ribose no RNA. E a base que diferencia eles? O DNA usa timina, enquanto o RNA troca timina pela uracila.
São exatamente essas diferenças na estrutura que ditam as funções tão diferentes que eles têm na célula. Certo, então como a gente sai de um código, de uma informação abstrata, para uma coisa física que funciona de verdade? Vamos para a etapa final. Ver como a planta baixa é usada para, de fato, construir alguma coisa. O processo todo, que é conhecido como o dogma central da biologia, segue etapas bem claras. Primeiro, a transcrição, que é quando uma cópia em RNA é feita a partir do molde de DNA. Depois vem a tradução, que é a leitura desse código do RNA para montar uma corrente de aminoácidos. E o resultado final? A formação da proteína. E durante essa etapa da tradução, vários tipos de RNA entram em cena. Alguns deles, por exemplo, agem como se fossem caminhões de entrega. Eles vão buscando os aminoácidos certos, que são os tijolinhos das proteínas, e trazendo para a linha de montagem, um por um, seguindo exatamente a ordem que está escrita no código. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A gente viu como o DNA e o RNA guardam e usam a informação para construir e manter um ser vivo. Mas, e se esse código, que é o projeto de tudo, tiver um erro de digitação? O que acontece quando o código muda? Bem, é aí que as coisas ficam realmente interessantes. É a base da evolução, da diversidade e também das doenças genéticas. O código não é estático. Ele é uma história viva, que está constantemente sendo reescrita.